Olivia Rodrigo é uma cantora, compositora e atriz norte-americana de 23 anos. Ela iniciou sua carreira da fama pela primeira vez como atriz infantil nos programas Disney Birdvark em 2016 e High School Musical: The Musical: The Series em 2019. Em 2021, lançou seu primeiro álbum de estúdio, Sour, que foi um sucesso comercial e de crítica, ganhando vários prêmios, incluindo 3 Grammys. Em 2023, Olivia lançou seu segundo álbum, Guts, e com ele alcançou ainda mais reconhecimento e conquistas. Agora, em junho de 2026, ela coloca no mundo seu terceiro álbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Olá, meu nome é Gabi Tosati e eu tô aqui pra pintar fora dos contornos. Essa é a folha em branco que pretendo preencher tagarelando sobre meus interesses e obsessões do momento, como me conecto com tudo isso e como a inspiração atravessa minha vida e escorre para além da margem. O espaço onde traço as linhas dos meus pensamentos e onde os monólogos se tornam diálogos. Para contribuir com essa última parte, por favor, deixe seu comentário me contando como você se relacionou com o que eu vou criar aqui nesse episódio. O ponto é manter a inspiração numa reação em cadeia, então por favor me inspire também. Antes de começar o episódio, assim como no último em que eu fiz um leve disclaimer sobre a frequência, a agenda do Contra Contornos, eu quero começar falando que realmente está sendo um projeto que está me fazendo questionar as metas que eu tinha com ele, No início eu pensava em manter num formato semanal e muito movida por essa intenção, essa motivação de estar sempre desenhando e fazendo artes experimentais ao longo da semana, Pelo menos ter uma arte completa em que eu tentei ali fazer algo novo e tudo mais. Eu só não contava que ia ter também o processo de editar, de escrever o roteiro, de pensar para algo por trás dessas artes. Então, no fim, o processo de fazer o contracontorno se mostrou bem mais desafiador do que eu tinha imaginado inicialmente, e por conta disso ele não vai mais ter esse formato semanal. Eu vou tentar manter o formato de 15 em 15 dias, fazer o podcast ser quinzenal, mas ainda assim vão ter alguns momentos em que eu não vou conseguir manter isso por questões de organização de trabalho, apesar de sim o Contracontorno ser um projeto em que eu coloco muita importância e quero manter e quero continuar fazendo, mas vocês sabem, Infelizmente a prioridade continua sendo meu ganha-pão e muitas vezes inclusive o meu lazer, meu descanso. E por mais que eu me divirta fazendo isso aqui, também dá bastante trabalho. Então espero ter a compreensão de vocês. Eu ainda tô, testando e descobrindo a melhor forma de fazer isso aqui. Mas fato é que pelo menos essa intenção que eu tinha de estar experimentando e fazendo coisas novas continua acontecendo em off. Tem muito disso também, O Contra Contornos eu preciso sentar no meu computador e desenhar aqui pra poder gravar a tela e poder construir um episódio em cima disso. Então, às vezes eu tô a fim de experimentar e fazer coisas no papel ou em formas em que eu não precise estar fazendo no digital, no computador, enfim. Pode até ser que no futuro eu encontre alguma maneira de colocar o Contra Contornos no tradicional também, mas ainda é um projeto um pouco mais futuro. Vamos ver aí como é que eu vou resolvendo esses problemas, esses desafios que se colocam. Mas enfim, bora pro episódio e pro que importa de verdade. Foi até difícil escrever esse roteiro, os bullet points, os pontos-chaves pro episódio, porque eu tenho tanta coisa pra falar sobre esse álbum que chega a ser complicado organizar tudo de uma maneira bem linear assim na minha cabeça, mas acho que eu posso começar dizendo que esse novo da Olivia, ele me atingiu num momento em que não poderia fazer mais sentido essas músicas para a fase atual da minha vida. Eu já sou fã da Olivia desde o primeiro lançamento do álbum dela, não exatamente porque eu me identificava com as músicas, como é o caso desse álbum, mas porque eu sempre achei ela muito criativa e sonoramente divertida também. Eu também gosto que a gente tenha uma diva mais pop punk, tão em vista, trazendo um pouquinho do punk pro mainstream, eu acho legal também o fato dela ser Gen Z. Eu tenho essa curiosidade de entender como as pessoas de 20 e poucos anos veem o mundo e a forma como a arte delas sempre traz algo muito inovador para as cenas em que elas ocupam, apesar de que eu só tenho 28 anos também, ainda tô na casa dos 20, mas ainda assim é um gap considerável, que as realidades já são bem diferentes entre si, mas eu já gostava dela desde o Sour, só que foi com o Guts que eu senti que ela elevou essa maturidade do próprio trabalho, sabe? E que foi quando eu comecei a realmente falar que sou fã da Olivia Rodrigo. E aí vem o Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, não tem como. É o melhor trabalho dela pra mim, disparado. Tanto em termos de melodia, quanto em
questões de maturidade musical, lírica, etc. Eu acho que ela conseguiu encorpar perfeitamente tudo que ela veio construindo nos últimos anos, e eu também acho isso por um fator bastante pessoal, né? Real, parece que ela pegou tudo que eu tô sentindo e transformou em músicas. Parece que ela raspou os confins da minha mente, do meu coração, dos tumultos, das dúvidas, das paixões, e botou tudo nesse álbum. Então, esse aqui, inevitavelmente, vai ser um programa que mergulha bastante em mim e no momento que eu tô vivendo faz um tempo. Eu vou acabar tagarelando muito sobre a minha vida, então espero que não seja um problema pros ouvintes. Vai ser um pouco estranho pra mim também soltar na internet algo tão íntimo, mas eu acredito que é assim que as pessoas conseguiram se conectar com o álbum da Olivia, então nada mais justo do que manter essa cadeia de conexões através dessa exposição mais crua de emoções, especialmente as emoções feias, peludas, mais complicadas. E acho legal poder fazer isso aqui no Contra Contornos, em que eu acredito, pelo menos, que as pessoas que estão ouvindo são as que estão aqui pelo motivo de quererem se conectar, né? Elas querem alguma espécie de conexão. Pode ser que tenha gente ouvindo justamente pra me julgar também? Pode, mas é isso. Tipo, tô aprendendo a deixar de me importar com esse tipo de coisa. Mas é isso, eu tô aqui pelas que buscam conexão. Mas antes de ir pra isso, eu só queria comentar sobre as partes mais técnicas desse álbum, até porque mesmo que sim, tem todo esse fator dessa carga emocional nesse álbum que me conecta e me faz gostar mais dele, mas eu ainda acho que esse lançamento é muito inteligente e bem estruturado, independente disso. Eu fico real impressionada como uma menina jovem igual ela, com só 2 álbuns lançados, conseguiu fazer uma parada tão polida e madura em tão pouco tempo. E mais genial ainda é pensar em como ela tentou dar uma enganada assim no público com essa fachada de ai, menininha apaixonada, que é uma roupagem que ela já tem vestido nos últimos tempos, menininha apaixonada, insegura, meio confusa sobre as coisas, uma coisa bem juvenil mesmo, como se esse fosse mais um caso em que vai ser um álbum focado nessa certa ingenuidade, nessas paixonites, declarações de amor. E claro que ela também não tentou enganar tanto assim, porque o próprio título meio que já entrega que existe algo ali, mas eu acho que eu acho que ninguém imaginava que existiria uma jornada emocional tão complexa, mesmo depois dessas primeiras músicas focando tão claramente na entrega de amor, paixão, esse momento delirante, né, de encaixar alguém novo na vida. Então, passar por essa montanha-russa ao decorrer das faixas, principalmente depois que a gente alcança o meio pro final, foi bem louco pra mim, eu não esperava. Ela já dá leves hints dessa mescla de sentimentos nas músicas desde o começo, com algumas distorções de guitarra, essa pegada mais new wave dos anos 80, que foi uma inclinação sonora muito foda, jogada de gênia real. Isso de incorporar elementos do gótico melódico e melancólico das músicas românticas dos anos 80 com um toque atual e contemporâneo, com a assinatura da própria Olivia, foi muito impressionante e ousado. Ainda são músicas animadas, novas, diferentes, mas que no fundo tem aquele som que faz a gente sentir a depressão de um rockzinho desanimador. Então meio que tá tudo já entregue ali, sabe? A tristeza presente no segundo plano, mas com essa euforia da paixão e as melodias animadas distraindo a gente. E meio que é assim mesmo que funciona se apaixonar no final das contas. E ainda tem o plus de agradar muito euzinha como grande fã de The Cure que eu sou. Com o feat dela com o Robert Smith em What's Wrong With Me, eu fiquei muito feliz com essa presença consumada ali no álbum, considerando que menções a ele já foram traçadas ao longo desse álbum todo, seja nas produções, nas letras. E é lindo, inclusive, pelo fator de ter alguém tão experiente que carrega nas costas toda uma inovação, um brilhantismo de um movimento musical que aconteceu há praticamente 40 anos atrás, se envolvendo em parcerias com uma nova geração de criativos na música, representado pela Olivia, né? Então é um respeito mútuo, bonito de se ver, coisas que muitas vezes, infelizmente, não acontecem, né? Os jovens acabam menosprezando os que construíram caminhos até aqui, e os mais velhos têm a mania de achar que tudo que é recente e novo não tem valor, ainda mais vindo de uma menina nova, né? Que sempre tem esse recorte do machismo aí pra piorar a situação. Então me emociona, sabe? Essa manifestação tão grande de 2 gerações se colidindo com todas suas diferenças, mas muito dispostas a construir algo novo juntos. Ai, mas sério, eu real amei a forma como ela trouxe esses hintzinhos dos anos 80 em várias músicas, mas sem ser óbvia. Então ela ter feito isso, tipo em Honey Bee, que eu não sei vocês, mas me lembrou demais Take On Me, especialmente o comecinho, ou em Expectations, que me remeteu demais a Material Girl da Madonna. Então, sério, criativa demais. E essa junção já mostra de cara como ela tá ali pra subverter clichês sobre o amor, mas
ainda pintado pelo vermelho da paixão. E aí chega Purple e descaralha com tudo. O final da música já derretendo em notas trágicas mais decrescentes e que precedem uma sequência mais infortuna, né? O Melt With You Till It All Feels Sad. A última frase da música abrindo a segunda parte do disco, que é azul, que é a tristeza. Então, o vermelho da paixão e o azul da tristeza se transformando em roxo. Ai, sério. Meteu teoria das cores. Imediatamente eu tô entregue. Mas deixando essa bobeira de lado, ainda assim, muito tudinho essa ideia de dividir o álbum em 2 atos, em que um fala muito sobre a felicidade, fogos de artifício, adrenalina de se apaixonar, e o outro sobre a decepção de perceber que a paixão não tira de você as ansiedades que persistem em seguir agarradas. E a Olivia, ela pode falar o que quiser dela, mas ela é muito mestre em passar vulnerabilidade nas músicas com honestidade, uma porção considerável de bom humor, de ironia, de acidez. E eu acho que isso casa bem demais com os ressentimentos e sujeiras que ela vai descosturando no segundo ato do You Seem Pretty Sad. E eu sei que eu não costumo fazer isso, mas eu tô tentando mudar um pouco o processo em que eu faço no Contra Contornos pra poder falar um pouco mais sobre o que eu pensei ao fazer a arte ao longo do episódio. Eu era meio resistente a fazer isso, porque eu queria que as pessoas tirassem suas próprias interpretações a partir do que eu tô fazendo ali, né? Do que eu tô construindo através da ilustração, e muitas vezes, inclusive, eu costumava escrever o texto e desenhar depois. E dessa vez eu tentei fazer o processo contrário, de fazer a ilustração primeiro e depois fazer o roteiro desse episódio, né? Colocar algumas observações sobre o que eu tava pensando e sentindo enquanto eu desenhava. E aí eu achei que seria talvez interessante fazer um bloco no episódio em que eu falo mais sobre a arte, o que me inspirou a fazer essa arte, o que eu pensei. Mas ainda assim, eu quero que vocês tirem suas próprias interpretações, que vocês tirem suas próprias conclusões a partir do que eu desenhei aqui. É só pra realmente compartilhar um pouco mais desse processo criativo, né? Então, como vocês podem ter notado, eu me baseei bastante em Rest Energy da Marina Abramovic para fazer essa arte. E eu pensei nessa arte quando eu tava fazendo um brainstorming, assim, né? Tipo, nossa, o que eu vou desenhar para representar os meus sentimentos em relação a esse álbum da Olivia? E aí eu pensei em confiança, em risco. E essa obra é totalmente sobre isso, né? Até porque na obra, o marido dela segura uma flecha na direção do peito dela e qualquer movimento em falso pode ser fatal. Então é muito sobre entrega, né, limites, intimidade. E isso porque quando a gente tá com alguém, a gente relaxa e dedica a nossa energia ao outro e acredita que a flecha não vai ser disparada por aqueles que amamos. E aqui eu usei a Olivia como modelo e coloquei ela mesma segurando a flecha e o arco, como os 2 indivíduos dessa obra sendo ela mesma. E eu achei que seria interessante trazer essa discussão pra relação que a gente tem com nós mesmos, tanto quando a gente tá apaixonado, quanto quando estamos passando por momentos difíceis de tristeza. Isso porque é difícil confiar em nós mesmos diante dessas 2 situações, da paixão latente que deixa a gente eufórico e pode disparar a flecha e nos machucar no processo, mas também quando a gente tá triste e instável, pode acabar, sei lá, mexendo o arco e gerar esse mesmo resultado, de se machucar. O risco de confiarmos em nós mesmos nesses estados de intensidade é alto, mas será que não é também recompensador? Será que a gente não acaba se aproximando de uma verdade? Nos mostra mais caminhos? Então, sei lá, levantando algumas dúvidas, algumas questões para vocês refletirem. E levantem questões sobre isso que eu criei, por mais que tenha sido uma coisa que pontual pro episódio, eu acho legal isso despertar algumas reflexões. E enfim, agora vai ser difícil não entrar na parte em que eu tagarelo mais sobre a minha identificação com esse projeto e por que ele tem sido tão marcante pra mim desde o lançamento. Tudo bem que o álbum dá a entender que a Olivia tá vivendo uma jornada de desilusão com a mesma pessoa, da flechada do cupido até a deteriorização do que esse amor significava pra ela, de perceber que não é certo, de que tá se perdendo, se fechando pro mundo por conta daquela pessoa, caindo num buraco, mesmo que no início ela se sentisse nas nuvens. Mas no meu caso, os 2 atos parecem que se separaram nas minhas experiências e de alguma forma se encontraram no meio. Calma, isso vai fazer sentido. Bom, pra começar, fato é que esse ano eu acabei me apaixonando. Aconteceu em meados de abril e vem se desenrolando desde então e tá sendo incrível. Eu particularmente amo me apaixonar. Inclusive eu tenho um texto sobre isso no meu Substack que eu
intitulei Se o Amor Chamar Eu Vou Sem Medo. E é até legal vocês lerem, caso queiram, como complemento, porque eu acho que esse texto é basicamente um resumo de algumas coisas que eu vou tratar nesse episódio. Mas é isso, eu acho muito gostoso as possibilidades que se criam ao ser vista do zero por novos olhos, tá disposta a deixar que alguém que ainda contém tantos mistérios se infiltre na minha vida e descobrir as coisas dessa pessoa e ela descobrir as minhas aos poucos. E agora eu sinto... Na verdade, não só sinto, eu realmente tenho provas de que dessa vez eu tô me entregando pra alguém que faz por merecer. Tá sendo um momento lindo e me trazendo muita felicidade. A gente tá indo com calma, paciência, compreensão, e essa segurança faz tudo ficar leve, apesar de ainda ter muito da euforia da paixão, né? Então a primeira parte desse álbum, com as letras trazendo tanto dessa intensidade aterradora de estar se empolgando com a presença dessa pessoa na minha vida, com as novas oportunidades, a diversão de conhecer uma realidade diferente, os beijos, os encontros, as aventuras, ela me entrega tudo isso. E quando chega em Purple adiante, pela segunda metade do álbum até o final, me faz lembrar do meu relacionamento passado. Eu já falei um pouco sobre o que eu vivi no episódio 4, sobre ter entrado em um ciclo abusivo e como eu acabei me perdendo nele, como tudo derrete e você vira uma massa que já não tem mais a mesma forma de antes. E de repente, quando eu vejo que eu não tô mais naquele lugar, eu percebo que agora tem um monte de coisa pra reconsiderar. A forma que tinha foi fragmentada e de repente eu preciso me redesenhar inteira, pegar as pecinhas que caíram e construir uma nova torre. Já não dá pra ser igual antes, até porque tá do lado daquela pessoa me faz questionar quem eu era. O caminho único depois de tanta escuridão é seguir procurando e me encontrar de novo. E isso leva tempo, não são alguns meses que vão me entregar de volta tudo que eu perdi, e no meio desse processo coisas boas acontecem. A vida não para que a gente processe as nossas feridas no vácuo. Ainda é preciso seguir, e enquanto seguimos, a gente se abre para surpresas, tanto positivas quanto negativas. Então esse processo de cura é estar em constante contato com a ambivalência, e a definição de ambivalência é a existência simultânea de dois sentimentos ou pulsões ou emoções contraditórias que nos atravessam. A ambivalência é a ambiguidade dos nossos sentimentos. Então, ora eu sinto medo, arrependimento, dor, tristeza, e na hora seguinte, a euforia e felicidade de uma nova realidade que eu tenho à frente. É complicado entender como tantas emoções conflitantes podem existir ao mesmo tempo. Tá triste por dores que eu vivi no passado e ainda assim feliz pelo que eu venho construindo pro meu futuro. Ainda ter tantas reformas internas em andamento, mas querer erguer novas construções ao mesmo tempo. Essa ambiguidade parece impossível de existir ou até errada, em certa medida. Quando eu comecei a me envolver romanticamente de novo, dentro desse período de reaprender a me conhecer, que ainda não acabou inclusive, eu fiquei me perguntando se eu tava seguindo por um caminho que eu não deveria. Se o ideal seria eu me sentar sozinha com a tristeza, deixar que ela tome conta de tudo, porque é como se eu deixar que uma pessoa nova se aproxime e ficar feliz com isso seria sinônimo de passar por cima de todos os meus sentimentos negativos e substituir eles por novos, como se eles nunca tivessem existido. Como se eu estivesse fugindo da dor e fingindo que ela não existe, fazendo com que esses sentimentos difíceis cresçam sem querer, por não ser capaz de olhar pra eles e superar com calma tudo que eu preciso pra melhorar. Eu fiquei cheia de dúvidas, fiquei me perguntando, será que não é errado eu estar feliz num momento em que eu preciso olhar pra minha solidão pra aprender a como ser alguém melhor? E obviamente que eu levei isso pra análise, na qual eu precisei penar muito pra entender que eu tava me sentindo culpada por ceder ao meu desejo. Talvez porque eu construí dentro de mim a ideia de que eu precisava sofrer e me punir pelo que eu passei, porque só assim eu poderia aprender de fato. Quase como um castigo. Aquilo que eu vivi precisa me afetar, precisa me fazer triste, porque se não for assim, do que valeu tanto sofrimento? É quase como se a Gabi do passado tivesse revoltada que não tá sendo honrada, tendo seus sentimentos realmente processados e reconhecidos pela Gabi do presente, que prefere seguir com novas inspirações e vontades e felicidades, também disposta a se entregar a alguém novo. Então, sei lá, como você ousa? Mas a verdade meio trágica é que o que eu vivi já tá fundido em mim, mesmo que eu não quisesse, mesmo que tenha sido desconfortável perceber essa simbiose. Tudo que eu chorei, o que eu sofri, o que eu processei se emaranhou em mim e define essa minha nova forma de viver. Não tem como algo tão forte só desaparecer.
ainda que eu tente ativamente fugir disso. E ainda tem o plus, né? Eu amo meus amigos e minha família e como eles me ajudaram nesse momento obscuro que eu passei, não só por terminar um relacionamento, mas principalmente pelo processo de recuperar minha autoestima, minha confiança, que foi a parte mais difícil. Mas é fato que depois de tudo, eles passaram a me tratar quase como se eu fosse de vidro. Nos primeiros meses eu acho que isso foi importante sim, porque realmente eu não conseguia pensar de forma clara e tudo estava misturado demais na minha cabeça. Então eu acho que me tratar assim era inevitável, eles estavam reconhecendo a sensibilidade e a intensidade de tudo que eu estava enfrentando. Eu ainda não tinha processado como tudo que eu vivi tinha me afetado tão profundamente, mas agora, depois de praticamente 8 meses, eu consegui voltar mais pro meu centro, apesar de ainda ter várias coisas se desenrolando aos poucos dentro de mim. Mas voltando, alguns deles ainda agem como se eu não tivesse plena capacidade de tomar decisões a partir de medidas protetivas que indicam se realmente tem alguma coisa perigosa por perto. Tipo, tá sempre me perguntando, eu tô passando por cima dos meus limites? Eu tô deixando os meus ideais e minhas crenças de lado por alguém ou por alguma situação? Eu tô só ignorando ou empurrando as minhas emoções pra debaixo do tapete pra satisfazer alguém? Se a resposta é não para todos esses pontos, então tá tudo certo. Mas é difícil sentir essa segurança quando as pessoas ao meu redor sentem tanto medo por mim. Isso porque eles ficam preocupados que eu vou acabar no mesmo lugar de antes. E eu fico feliz que se preocupem, significa que se importam comigo, mas essa hipervigilância foi o que acabou aumentando as minhas dúvidas mais ainda. Mas aí eu dei por mim que mesmo com tanta tristeza e confusão, eu ainda sou capaz de ser feliz e viver coisas muito boas. As marcas e pedaços caídos pelo caminho não me fazem ser menos capaz de me divertir e usar dessas experiências boas pra ir me reconstruindo. Na verdade, eu acho que é justamente por não me fechar para novas oportunidades e relações que eu posso ser capaz de entender quais feridas mais doem. Então eu vivi muitos momentos maravilhosos com os meus amigos, minha família, e me permiti usar dessa fase para curtir minha autoestima recém-recuperada. Eu tava aberta para conhecer pessoas e deixar que a realidade delas me atravessasse. E foi tudo muito bom. E sem querer eu acabei encontrando alguém que me fez sentir as famosas faíscas. Ia ser um desperdício deixar que essa pessoa fosse embora só porque ainda existe a tristeza dentro de mim. O álbum da Olivia me faz pensar muito sobre esse contraste atual de paixão e tristeza que me permeia. A ambiguidade de estar feliz com uma nova relação nascendo dentro de tantas trocas bonitas e paciência, mas ter que enfrentar o tempo todo as lembranças do que eu vivi na forma de bloqueios e muros que se erguem e que eu ainda vou precisar estar encarando o tempo todo se eu quiser derrubar eles. Eu queria poder esquecer e fingir que nada aconteceu, mas é impossível. Essa ideia de se relacionar novamente depois de uma experiência ruim com outra pessoa é a maior balela do mundo. Queria eu que fosse fácil assim. Na verdade, tá se relacionando tão pouco tempo depois de passar por um relacionamento abusivo te coloca num contato ainda mais próximo com a realidade de que existem amarras recentes que até então não tinha sido capaz de enxergar. Não tinha como eu perceber, sem alguém ocupando esse lugar, que agora eu tenho medo de expor os meus descontentamentos, que agora eu sinto mais vontade de me fechar e guardar as minhas reclamações do que tentar qualquer tentativa de diálogo, que agora eu tô numa configuração mental que me faz acreditar que o que eu sinto é pequeno e posso superar enfrentando sozinha no silêncio, que eu não preciso gastar a energia do outro se preocupando comigo, que a ansiedade vem acompanhada do desconforto porque eu me acostumei a receber uma onda de violência psicológica ao demonstrar qualquer mínimo sinal disso, que eu preciso estar me diminuindo perto do outro porque a minha grandeza ameaça, que eu preciso estar sempre disponível e compreensiva, não importa o que esteja me acontecendo e não importa se eu recebo o mesmo de volta, que o que eu penso é sempre menor. Tá apaixonada agora é lindo e maravilhoso, mas também é estar questionando a todo momento todas essas verdades que se alastraram em mim nos últimos anos. E poderia ser horrível estar me percebendo assim, mas que sorte eu tenho por estar com alguém que me acolhe quando eu choro e ouve tudo que eu tenho a dizer. E que inclusive me entrega coisas tão melhores, num patamar tão elevado, que eu me pergunto, meu Deus, como é que eu tava aceitando tão pouco? Eu acho que é bem comum de quem saiu desse tipo de situação se ver num lugar tão melhor e perceber que a gente tava aceitando menos do mínimo. E eu acho que esse que é o segredo. Não é que a gente precisa parar de se relacionar e se isolar no momento de cura porque a tristeza precisa existir sozinha, mas que a gente esteja ao lado de pessoas que acolhem essa tristeza, que estejam dispostas a ouvir, a ter paciência, a criar um espaço confortável o suficiente
pra me fazer deixar pra trás essas amarras que formavam nós, impedindo a felicidade e a leveza de fluir. E isso não vale só pra parceiros românticos, tá? Mas pra amizades também. Toda essa tristeza a qual eu tô me referindo ao longo do episódio, inclusive, não é só sobre o meu ex, mas também sobre amizades que sumiram no processo. Ou pelo menos o que eu achava que eram amizades de verdade. E sim, por incrível que pareça, eu ter passado por tudo que eu passei fez com que as pessoas me abandonassem no processo. Ninguém tá pronto pra lidar com toda essa carga emocional, a reaver seus ideais, suas relações, os momentos que vivíamos juntos mudando, as dinâmicas de repente tomando novas formas nessa fase. Tipo assim, o simples fato de eu demandar que me busquem mais do que o contrário, no caso, que eu seja a que vai buscar elas, coisas que antes costumavam ser muito mais comuns, né? Já foi o suficiente pra afastar pessoas que eu considerava muito valiosas. Mas meio que são nesses momentos decisivos que as coisas tomam um rumo diferente mesmo. Faz parte reavaliar o que faz sentido e o que não faz. E assim eu pude trabalhar bem mais meu posicionamento e aprender a ser fiel ao que eu acredito, por exemplo. Mas tem esse ponto. Como se não bastasse um luto, eu preciso enfrentar vários. E ainda assim, eu tô bem. Ainda assim, eu tô feliz e focando no que eu preciso. Tudo se mistura. Eu até cheguei a perguntar pra minha analista, eu não devia estar quebrada? Eu não devia fazer como antes, igual quando eu era mais nova, em que esse tipo de coisa, os abandonos, as pessoas que se vão no processo, os julgamentos, os meus bloqueios, em que tudo isso me paralisava? Eu não devia estar tendo vontade de deitar na cama o dia inteiro e chorar, não ter vontade de fazer mais nada. Eu tô passando por um dos momentos mais emblemáticos da minha vida, em que absolutamente tudo tá confuso e mudando muito rápido, e ainda assim, eu tô me alimentando bem, eu tô me exercitando, tô viajando, criando novos projetos, saindo com amigos, me divertindo, me relacionando com pessoas novas, sentindo paixão, alegria, empolgação. Não era pra ser diferente? Por que eu consigo fazer tanta coisa mesmo estando tão triste? E que bizarro perceber que a maturidade de estar mais adulta me fez entender que a tristeza é só uma parte. Não é pra ser tudo. E quando a gente dá lugar pra ela e olha pra tudo isso de frente, sem tentar mascarar ou impedir que os sentimentos existam, e quando a gente tá com as pessoas certas ao nosso lado, que oferecem um lugar seguro pra gente depositar essa tristeza, é aí que essa coexistência se faz possível. É assim que a gente pode dividir em vários pedaços e ir digerindo as coisas de pouco em pouco, sem ficar pesando demais pra engolir tudo de uma vez. E no fim, tá tudo bem. Algumas doses de tristeza, outras doses de paixão e felicidade, e assim a gente vai seguindo. Eu sei que esse episódio virou um grande desabafo, mas é difícil não abrir tanta coisa quando foi exatamente isso que esse álbum da Olivia me trouxe de especial. Eu amo me identificar com músicas e eu acho que uma das melhores partes de estar triste é poder sentir que aquela letra e aquela melodia se conecta profundamente com todas as coisas feias que eu tô sentindo. Como quando eu ouço Expectations e fico feliz pensando que agora eu estabeleci novas condições inegociáveis para pessoas que eu deixo entrar na minha vida. Como quando eu ouço Purple e percebo que eu acabei deixando o amor me levar para lugares perigosos no passado. Como quando eu ouço You Plus Me e fico animada pensando em como essa pessoa nova tá sendo importante pro meu processo de cura, com todos os diálogos e até mesmo com os momentos de lazer que vive do meu lado. Ou quando eu ouço The Cure e percebo que cabe somente a mim estudar as minhas feridas internas, diagnosticar as doenças que ainda me assolam e entender que talvez tenha algumas sequelas que nunca vão deixar de existir. Mas enquanto eu estiver olhando diretamente para elas, eu sei que elas não vão interferir nas minhas escolhas, no meu futuro e na minha felicidade. A solidão é sim importante, mas não é o único caminho. E ela ainda pode ser real, mesmo com pessoas especiais por perto. Assim como dá para ser muito feliz e se jogar no mundo mesmo com algumas cicatrizes aparentes pelo corpo, também dá para ser muito apaixonada mesmo com a presença da tristeza. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de conferir meu trabalho nas redes sociais que estão bonitinhas ali na descrição. E se quiser acompanhar mais as minhas reflexões em esboços, assine a minha newsletter no Substack. A gente se encontra fora dos contornos de novo na semana que vem, ou daqui 15 dias, ou depois de um tempo. A gente se encontra em breve.